Pesquisa revela ansiedade de eleitores na reta final da corrida presidencial americana. Na Flórida, uma mãe entra com ação judicial contra a empresa de inteligência artificial depois do filho tirar a própria vida. No Brasil, o cérebro do ex-lutador Maguila será doado para estudos da USP. Tecnologia, robô toca violoncelo em orquestra. Essas e outras notícias agora no Brasil News. Boa noite. O resultado das eleições presidenciais deve demorar para sair esse ano. Isso por conta da grande votação por correio e os diferentes procedimentos para a contagem dos votos podem prolongar o processo. As eleições de 2024 entre Donald Trump e Kamala Harris se mostram extremamente acirradas. De acordo com a Reuters, as pesquisas indicam que a disputa será ainda mais apertada do que a vitória de Joe Biden em 2020. Na ocasião, a contagem dos votos demorou 4 dias e, para este pleito, pode se estender ainda mais por vários fatores. 7 estados são considerados campos de batalha, com margens muito pequenas entre os candidatos. A tendência de votar pelo correio aumentou desde a pandemia. Na Pensilvânia, quase 2 milhões de eleitores solicitaram cédulas pelo correio, que demoram mais para serem contadas. Em estados como Pensilvânia e Wisconsin, as autoridades eleitorais não podem começar a contagem de votos pelo correio até o dia da eleição. Mesmo em estados onde a contagem pode começar antes, como Arizona e Nevada, o grande volume de cédulas pelo correio atrasa o processo. Esses fatores combinados representam que pode levar um tempo significativo para determinar o vencedor desta eleição histórica. E uma pesquisa mostra os detalhes de como os candidatos se fortaleceram durante a corrida à Casa Branca. As pesquisas da Reuters Ipsos mostram mudanças interessantes, diz o editor de políticas da agência de notícias americana. Republican Donald Trump and Democrat Kamala Harris are relying on as they seek the presidency. For Trump, the good news comes among Hispanic men. Harris still leads there, but she leads by about 2 points, and that is far narrower than the 19-point lead that Democrat Joe Biden had at this point in the 2020 cycle. Ou seja, a partir de agora, qualquer movimentação dos candidatos pode ser crucial para uma disputa muito apertada. Lembrando que analistas políticos destacam que essa eleição pode ser decidida nos detalhes. E a expectativa das eleições presidenciais americanas é tão grande que alguns eleitores já relatam sentir estresse. Raquel Freire tem os detalhes. Uma pesquisa da Associação Americana de Psicologia revelou que 65% dos adultos americanos têm exaustão com a política e 55% têm sentimento de raiva. You hear so much on both sides nonstop, like it's the end of democracy. Two different characters, outlook on life. It's just a crazy world. Uma terapeuta fala sobre o assunto. Ela observa que a eleição tem causado estresse, ansiedade e medo nos pacientes, dificultando a conexão entre as pessoas. I think one of the other big things that we're seeing a lot of is people struggling to connect because it doesn't always feel safe to talk about. You don't know what environments are a safe environment to have political conversations or to discharge some of the stress. Já aqueles que sofrem de ansiedade eleitoral devem limitar o consumo de mídia e buscar atividades como caminhada na natureza, por exemplo. Yeah, if someone's experiencing stress leading up to this election cycle, it starts with reflecting on what is my level of media consumption. Has it reached the point where it's not helpful anymore? De acordo com os especialistas, colocar o pé no freio nessa reta final da campanha eleitoral é a melhor atitude para manter a saúde mental dos eleitores. Eu volto com você no estúdio. A seguir, cápsula da NASA volta à Terra em segurança com 4 astronautas.
Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o Mineiro. As linguiças Cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. Mãe de adolescente de 14 anos entrou com uma ação contra uma empresa de inteligência artificial depois que o filho dela tirou a própria vida. A repórter Lorena Gomes traz as informações. O caso aconteceu em fevereiro deste ano em Orlando, na Flórida. E agora a mãe entrou na justiça contra a empresa de inteligência artificial. Ela pede na justiça uma indenização de $75 mil. Megan Garcia alega que um dos chatbots, que é um programa que simula conversa humana, teria encorajado o filho dela, de 14 anos, a tirar a própria vida e não ter reconhecido os sinais de alerta que ele digitou. De acordo com o processo, o menino trocava mensagens há meses com vários chatbots de inteligência artificial com o nome de personagens da série Game of Thrones. De acordo com a ação, as conversas teriam detalhes pessoais sobre a vida do adolescente e menções de suicídio. E a empresa não teria respondido diretamente ao processo. No entanto, atualizações de segurança da comunidade foram postadas no site na data em que o processo foi aberto. E agora, uma boa notícia. Um pássaro que havia sido dado como extinto nos anos 1980 voltou a voar no céu da Flórida. O martim pescador de Guam está sob os cuidados do Animal Kingdom, parque da Disney. O local tem veterinários empenhados na conservação global. O objetivo é mover as aves de volta para casa. Um grupo de apoio foi criado para fazer a reintegração ao habitat natural da ave. E quem também está de volta é a SpaceX Crew 8 da NASA. 4 astronautas retornaram à Terra com segurança nesta sexta-feira. 4 astronautas, sendo 3 americanos e um russo, já estão em terra firme depois de 235 dias no espaço. Eles ficaram a bordo da SpaceX Crew 8 da NASA por quase 8 meses. Na Estação Espacial Internacional, eles realizaram pesquisas científicas para avançar a exploração humana além da Terra. A espaçonave pousou nas águas de Pensacola, na costa da Flórida, ainda na madrugada desta sexta-feira. A missão bateu recorde no tempo de permanência de um veículo tripulado dos Estados Unidos no espaço. No próximo bloco, o cérebro de ex-lutador Maguila será enviado para estudos na USP. O açaí Triunfo é sua fonte de energia natural e saborosa. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o Mineiro. Pesquisa revela que 3 em cada 10 crianças já foram ofendidas na internet. Essas e outras notícias com a correspondente Arlene Balieiro. Boa noite a todos. A gente começa o Giro pelo Brasil falando sobre o desastre em Mariana. O processo de conciliação de ressarcimento das vítimas pelo rompimento da barragem no estado de Minas Gerais agora vai ser homologado pela Corte do Supremo Tribunal Federal, o STF, e não mais pela Justiça Federal de Minas. A decisão foi tomada na quinta-feira pelo ministro e presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso. Segundo Barroso, a mudança traz mais segurança jurídica ao acordo.
E outra ação nesta semana de indenização começou a ser julgada em Londres. 620 mil vítimas do desastre esperam que a mineradora BHP, acionista da Samarco, seja condenada a pagar indenização que pode chegar a quase 200 bilhões de reais. E uma pesquisa realizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil divulgou nesta semana um dado que nos deixa em alerta. 3 em cada 10 crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos já foram ofendidas ou discriminadas na internet. 30% dos que foram ouvidos na pesquisa também afirmaram que já tiveram contato com pessoas desconhecidas por meio das redes. Outro dado preocupante apontado é o uso excessivo da internet. 24% disseram que gostariam de passar menos tempo nas redes, mas não conseguem. 22% ainda falaram que o tempo de navegação já atrapalhou os estudos e o convívio com a família. E no próximo domingo, eleitores de 36 municípios e 15 capitais vão voltar às urnas para o segundo turno das eleições de 2024. O estado de São Paulo lidera o ranking das cidades com o segundo turno. Por aqui, 17 municípios aguardam pela definição dos eleitores para escolher prefeitos e vice-prefeitos. Segundo a Justiça Eleitoral, 33 milhões de eleitores estão aptos a votar neste pleito. E é importante ficar atento ao horário de votação que vai ser unificado, das 8 da manhã às 5 da tarde, seguindo o horário de Brasília. Esse horário só não vale para os eleitores de Campo Grande, Cuiabá, Manaus e Porto Velho, que têm fusos diferentes da capital federal. E mais um avião da Força Aérea Brasileira, da FAB, com repatriados do Líbano, pousou na base aérea de Guarulhos, em São Paulo, nesta sexta-feira. Desta vez, 239 pessoas foram resgatadas da zona de conflito no Líbano. Este já é o 8º voo da FAB. Até agora, a ação de repatriação já trouxe mais de 1.500 brasileiros e familiares. Além de realizar os resgates, as aeronaves também são usadas para levar alimentos e medicamentos ao Líbano. A ação tem caráter continuado. Dos 21 mil brasileiros que vivem no país, 3 mil querem voltar ao Brasil. E mais uma notícia que vem do Brasil. O cérebro do ex-lutador Maguila, que morreu nesta quinta, será doada para estudos científicos sobre lesões relacionadas ao esporte. A doação do cérebro do ex-lutador de boxe José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, é um pedido feito por ele ainda em vida. O órgão vai ser doado para a Universidade Federal de São Paulo, a USP, que vai estudar o órgão a partir das lesões relacionadas ao esporte. Maguila morreu nesta quinta-feira aos 66 anos. Ele sofria de demência pugilística desde 2013. A encefalopatia traumática crônica é uma doença parecida com Alzheimer. Ela é causada por repetidos golpes na cabeça, muito comum entre ex-atletas de boxe. Saiba como ficou a cotação do dólar frente ao real. Veja a seguir: robô toca violoncelo em apresentação de orquestra. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão. Ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto? Forno de Minas. Receitas caseiras e muita paixão. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Pelo menos 3 jornalistas morrem em ataque israelense no Líbano na madrugada desta sexta-feira. 3
6 jornalistas morreram e vários outros ficaram feridos durante um ataque israelense no sul do Líbano. De acordo com o Ministério da Saúde libanês, os homens foram mortos enquanto dormiam em pousadas usadas pela mídia. 2 deles trabalhavam para um veículo pró-Irã e o terceiro para outro veículo ligado ao Hezbollah. E agora o assunto é tecnologia. Dentre os membros de uma orquestra na Suécia, há um robô tocando violoncelo. O robô se apresentou tocando violoncelo ao lado da Orquestra Sinfônica de Malmö, no sul da Suécia. O feito chamou muita atenção esta semana. É a primeira vez que um robô realizou tal façanha. O sistema combina braços robóticos industriais com peças impressas em 3D, tudo projetado nos mínimos detalhes. He actually worked with 2 industrial robot arms that could play the cello. And I thought that was very interesting because, you know, there's obviously a lot of self-playing pianos, but the string instrument is so intricate. So I was, you know, very curious about how it actually works. And I asked him if the robotic cello ever been played with an orchestra before, and it hadn't. So, yes. O robô não tem programação por inteligência artificial, mas foi programado usando uma partitura musical do compositor especialmente para ele. I think human curiosity is inevitable, and it's so strong. We will, you know, we will always explore, but I don't think it will ever replace live musicians. That's impossible. Imagens de inundação no deserto do Saara têm chamado a atenção do mundo. As imagens que mostram as inundações no Marrocos são impressionantes e foram capturadas por drone. Nelas é possível ver que palmeiras e dunas de areia estão parcialmente submersas. E isso aconteceu depois que uma rara chuva atingiu a região. Em alguns locais, choveu 200 milímetros em 48 horas. O sudeste do país é um dos lugares mais áridos do mundo e raramente chove no fim do verão. É isso. A gente fica por aqui, mas para você, uma boa noite e bom fim de semana.